Oi, moçada, esse é o Sim Pode Ouvir Back-Office, que fala da nossa gente, dos nossos colaboradores, do nosso pessoal. Hoje nós estamos aqui com dois resenheiros, hein? Um corintiano e um palmeirense. Eu não sei o que vai dar esse papo aqui, mas a ideia é a gente falar um pouco do nosso pessoal, dos nossos colaboradores, dos nossos departamentos. Eu sou Márcio Pires, o diretor de operações, e estou aqui com os nossos dois amigos de hoje, os nossos dois colegas de hoje. Se apresentem, por favor. Bom dia, primeiramente, eu sou o Renato, trabalho no Disque Sincor há 20 anos, né? E espero que hoje o Corinthians faça um bom jogo e ganhe do São Paulo e vá para a final. Espero com o Grêmio, não com o Flamengo. Vocês já viram que nós estamos gravando aqui em dia de jogo. Eu falo que os dois são resenheiros, tudo bem. Meu nome é Alexandre Fiore, eu estou no Sincor há 8 anos. Sou gerente técnico da área que reúne lá tanto o jurídico quanto ouvidoria, mais disque. E com relação aos dois aí, a dupla dinâmica, São Paulino e corintiano, vou ficar comendo pipoca para ver a draga que vai dar hoje. Ok, então vamos falar sério, pelo menos começar sério aqui. E depois a gente deixa o futebol. Mas vamos falar de futebol também, Claro. até porque o Fiore já jogou muito na várzea, a gente sabe, gosta de futebol pra caramba, e o Renato participou de todos os campeonatos internos que nós tivemos aqui no Sincor, ou vários campeonatos internos, na época que se fazia campeonatos internos, o Sincor tinha um timaço. Hoje, a maioria dos colaboradores são femininos, né? São mulheres, então acredito que a gente nem consiga compor um time, se fosse o caso. Mas, enfim, vocês estavam se apresentando, dizendo que vocês são da área técnica do Sincor. O Fiore até falou envolvendo vários departamentos, né? Então, para que o nosso público, para que os nossos ouvintes possam entender legal, o que é essa área técnica do Sincor? Como é que a gente divide a área técnica do Sincor? Fiore, começando por você, a gente tem lá... Nós temos as comissões técnicas. Comissões técnicas. São 8 comissões técnicas, 9 comissões técnicas, né? Tá. A 10ª não vou... Deixa eu voltar um pouquinho. Comissão técnica são os especialistas em determinada área. Perfeito. Que, por serem especialistas, discutem os assuntos pertinentes, os assuntos daquela área, certo? Exatamente. Inclusive... com a criação do plantão técnico, eles fazem orientações aos corretores de seguros associados que entram nas reuniões após a conclusão da própria reunião em si, entram no plantão técnico para tirar suas dúvidas. Legal. Aí nós temos... Além das comissões técnicas que nós temos ainda 5 comitês. Nós temos comitê jurídico, comitê de benefícios, comitês... de corretores, novos corretores e tecnologia, são áreas que fazem também atendimento à própria presidência, como o caso do comitê jurídico, né? Então, são os associados, especialistas em determinada área Perfeito. técnica ou em determinado assunto que colaboram com o grupo como um todo, Perfeito, né? É isso mesmo. Aí a área técnica, nós temos também que departamentos? Nós temos lá dentro o jurídico, né? Que faz toda a parte de orientação para o associado. Nós temos a nossa... Que é a doutora Kelly, quem é responsável, doutora Kelly, pelo jurídico. Colaboradora lá, a doutora Kelly. Nós temos ainda uma outra pessoa que faz toda a parte de registro e acompanhamento das reuniões, das comissões, tudo, que é a nossa assistente. Que é a Lilian. Legal. Temos o Renato, que está junto com a gente lá no DISC também. Aí, só para a gente ficar bem sintonizado, aí nós temos o Disque Sincor. O que é o Disque Sincor? Disque Sincor é uma área de atendimento ao corretor de seguros quando ele tem uma negativa de alguma coisa junto à seguradora. Então, o que nós fazemos? Nós pedimos determinados documentos, e isso já foi, inclusive, distribuído, essa informação, para todas as áreas das regionais que nós temos, para que a gente, de posse dessa documentação e a negativa de alguma coisa pela seguradora, nós fazemos uma análise técnica da coisa e mediamos, junto à companhia, a modificação da decisão tomada.
Nesse sentido, nós chegamos agora no primeiro semestre, em relação ao ano passado, de 75% para 85% de reversão Tá. Nós estamos em em 2023, então, 2023. nesse ano, essa reversão está realmente excepcional, Tá. como nos anos Sim, anteriores, sim, né? com certeza. Excelente história. Então, nós temos ali a assessoria técnica como um todo. A gente tem as comissões, os comitês, o Disque Sincor, o assessoramento, a orientação Sim, jurídica e Jurídica. perguntas que os corretores fazem o tempo inteiro de dúvidas que eles têm, que você, em especial, faz uma assistência, sim. né? Inclusive, eu, da mesma forma que eu procedia com o Camilo, procedo com o Boris também. Tudo que é notícia de mercado é comunicado à presidência, direto, não só à presidência, mas a toda a diretoria colegiada, né? Faz o acompanhamento geral. Acompanhamento de mercado para manter eles informados do que está acontecendo, inclusive notícias da SUSEP, etc. e tal. Circulares novas, essas circulares, quando a SUSEP lança no mercado, nós encaminhamos também para as comissões. Assunto para chato tomar está lá. com você, nós já sacamos. não É, tem mais jeito. ou menos por aí. Tudo Mas- que é rolo é feito ali, entendeu? O rolo no bom sentido, No bom né? sentido, claro, A interpretação claro. das regras que há alguma dificuldade. Mas não deixa de ser um rolo. É, verdade, verdade. Pode ser compressor ou descompressor. E a gente faz a descompressão normalmente, né? E o Renato faz um complemento dessa assessoria técnica num departamento recém-lançado, O Renato que é o ConectaCore. ConectaCore. O que é o ConectaCore? Explica para a gente, Renato. ConectaCore, Márcio, é uma ferramenta que a diretoria do Sincor disponibilizou para os corretores associados, que quando eles têm alguma dúvida, é como se fosse um fórum de informações, tá? Quando o corretor ele tem a necessidade de uma colocação, de uma informação no setor, ele baixa o Sincor Digital, um app, né? Tem lá o ícone ConectaCore e ele faz a consulta através do aplicativo, tá? Eu respondo qualquer dúvida que ele tenha do setor, tá? O que, na verdade, não diz respeito ao ConectaCore, eu direciono para o nosso amigo Fiore ali no Disque Sincor. Às vezes é uma dúvida de seguradora que a gente precisa ter o contrato, então eu não respondo pelo ConectaCore, eu deixo para o Disque Sincor. Mas 90% das consultas que chegam para nós, a gente acaba, né, respondendo pelo ConectaCore. E essa área técnica toda é coordenada pela nossa primeira vice-presidente, que é a Simone Fávaro, né? Feijão, um abração para a Simone, tá? Que está bem atuante, ela fica atuante o tempo inteiro, não é isso? Com certeza. Tá. Mas nós começamos a falar de futebol, a gente está falando aqui com o palmeirense Renato e com o corintiano Fiore. É normal, São Paulino normalmente troca as bolas. A gente está falando um pouco sobre isso. Mas vocês têm filhos, né? O Renato tem um filho, não é isso? Dois. Dois filhos. Dois filhos. Como é o nome deles? O mais velho é o Gabriel, com 14, e tem o Pedro, com 10 anos. Vai fazer 11 agora em outubro. Gostam de futebol também? Gostam. Os dois corintianos também? Os dois corintianos. Os dois corintianos. Já o Fiore tem... Aí o Fiore é que tem dois filhos, eu não é isso? senti uma pontinha de o cara me chamar de velho, mas tudo bem, vou deixar para lá. Fiore, você tem netos, mas não tem importância, não tem importância. Eu tenho três filhos. O mais velho é o Alexandre Fiore, que nem eu, depois é o Flávio Fiore e a Paula Carolina Fiore. Tem um deles que mora, inclusive, na Inglaterra. O Alexandre mora na Inglaterra, trabalha no Facebook. Lá eu tenho 3 netos. Um de 17, um de 16 e um de 1 mês. E aqui eu tenho mais 4, 2 de cada. O Fiore, inclusive, tem uma atividade... além do Sincor, tem uma atividade de professor, de escritor, né? Nós estamos aqui com um dos livros dele, uma obra, você vê que é um negócio fininho, um negócio fácil de ser escrito, né? Mas conta um pouco dessa trajetória além do Sincor, Fiore. Bem, eu entrei na área de seguros por acaso também, né? Eu estava numa escola de datilografia, meu Deus do céu. Isso lá em 1967. Em 68 eu fui convidado, porque o dono da escola era amigo de um cara da seguradora, Companhia União de Seguros Gerais. Falou, olha, cara, ela está precisando de alguém, eu vou te indicar. Eu fui lá fazer um teste, dei de cara com um italiano palmeirense, você imagina. Aí juntou o útil ao agradável, né? E eu comecei a trabalhar como aprendiz de feiticeiro, que a gente chamava, que eram os escriturários que faziam arquivos
Tá. 3 meses depois eu fui para... Procurou régua de sinistro, de medir sinistro, essas coisas engraçadas que tem no A mercado. apólice de vidro, inclusive, tinha um colega que tinha uma na gaveta. Era um A4 em vidro, estava escrito apólice de vidro. E ele guardava dentro da gaveta. Quando Tá. perguntavam para ele, ele entregava. Tinha tudo lá, Tá, tinha de tudo. Tá. Era uma época interessante. Tinha carbono pautado. Eram coisas assim que apareciam no dia a dia. Mas dali em diante, né, eu fiquei ali 4 anos, saí da companhia, fui para uma outra companhia, que era a maior companhia de seguros de vida do país, que era a Bandeirantes de Seguros, posteriormente adquirida pela Sul América, por isso que a Sul América tem uma carteira forte na área de vida. E transitei aí por várias companhias até cair numa multinacional que eu fiquei 22 anos. Qual é? Pode dizer, fala o nome. Nessa Fênix Brasileira, que era Tá. do grupo Phoenix Assurance Company. Tá. Nessa companhia eu entrei como chefe de seção e saí como assessor do presidente. Então foi uma carreira interessante ali dentro. Nas outras companhias eu passei no mercado, foram companhias menores, até vim trabalhar no Banco do Brasil, a Aliança do Brasil, que era uma junção ali do banco com a Companhia de Seguros Aliança da Bahia. Então, formava a Aliança do Brasil, que era uma seguradora que fazia todos os produtos distribuídos pela rede bancária. Você tem uma consistência técnica, né, de um conhecimento. Você está falando em 67. Acredito que muitos dos que estejam nos ouvindo nesse momento, Sim, nos sim. vendo nesse momento, não tenham nem nascido. Sim, Então, é com uma certeza. trajetória absolutamente consistente que hoje você consegue conciliar bem esses aconselhamentos, porque você já viu muita coisa, o que Claro, você mas já a gente viu, aprende todo dia. com certeza. Eu, em termos de Funenseg, por exemplo, ou Funenseg, né, que seria o mais correto de pronúncia, foram praticamente 18 anos lecionando lá para corretores, turmas de corretores de seguros, cursos técnicos também. Posteriormente, eu fui para uma universidade, onde eu montei um curso desses chamados cursos de curta duração, mas com aprovação do MEC, são os tecnólogos, né, na área de seguros, que até 2008 dentro dessa universidade. Posteriormente, fui para outras aventuras, vamos dizer assim. Lecionei na USP, na área atuarial, e outras escolas, como a FMU, como a própria Álvares Penteado, e passando por todos, eu acabei na Unip, onde hoje eu dou aula lá no curso de pós-graduação em Gestão de Seguros e Gerência de Risco. Legal. Nós já vamos falar das suas obras literárias. Mas nós que somos aqui da época digital, né, Com Renato? certeza. Nós que somos mais modernos aqui. Esse livro aí já tem e-book, tá? Não precisa... Já tem e-book. Tem e-book Então a gente também. vai ver aqui, Você Renato, pode. Precisamos enxergar também, Claro. vamos tentar. Mas e você, a tua trajetória, como é que foi? Minha Conta um pouquinho pra trajetória, gente. Márcio, eu entrei em 88. Minha tia era secretária do seu João Leopoldo na Libra. Então, teve uma oportunidade e ela me levou para trabalhar na Libra Seguros, em 88. Eu tinha... O João Leopoldo, que inclusive foi presidente aqui Presidente do Sincor. sindicato, né? Sim. Perfeito. Então, entrei em 88 e saí em 2002, lá do seu João Leopoldo. Fiquei um ano trabalhando na Asteca com o Boris, Tá. na corretora. E em 2004, em fevereiro, eu entrei no Sincor e estou aqui até hoje. O Boris é que é culpado, então, da tua vinda aqui para o Sincor. Boris. Mas é o QI, né? É o presidente, não vamos Ele falar. teve 2 QIs. Tá. O primeiro, que a titia, e depois o segundo, Tá. o próprio O Boris. presidente, não vamos Lógico. falar. Um abraço, presidente. Lógico. É isso Um aí, abraço. corintiano, né? É corintiano, o presidente é corintiano, fanático também, Meu né? Deus do Claro. céu. Fanático, sem dúvida nenhuma. Mas vocês certamente no dia a dia têm várias situações, vários casos de ordem técnica que os corretores trazem para vocês, que os associados trazem. Tem alguma situação assim mais pontual, alguma dúvida que seja maior? A dúvida é mais comercial, a dúvida é mais de sinistro, a dúvida é mais de clausulado, enfim. Tem alguma coisa específica ou é um pouco de tudo? Como é que funciona isso?
Olha, nós temos um pouco de tudo, né? Nós temos muitas consultas que são efetuadas, mas uma coisa é ligada na outra. Então, por exemplo, você fala assim, né? Temos mais sinistros? Temos muitos sinistros. Mas esses sinistros normalmente estão ligados ao contrato. Então, você precisa do clausulado para poder entender o que a companhia do outro lado está dizendo que não pode, e nós vamos dizer o que é possível. Dentro desse contexto é que a gente faz análise. E temos outras situações que nós, aqui no dia a dia, olhamos e não estamos entendendo o que eles estão querendo perguntar para nós. Então, nós temos que voltar na pessoa e pedir esclarecimentos, porque da forma que vem, muitas vezes a gente não entende. Se não me engano, foi anteontem que veio um caso no ConectaCore que a gente leu e você andou de volta para o cara e falou, peraí, explica aí qual é a pergunta correta, né? Vamos dizer assim. Até pelo Sim. texto ser curto, né, o espaço ser curto, tem que ser muito bem objetivo para a gente não ficar perdido no meio do Então caminho. fica a Né? dica, né? O associado, quando tiver que consultar, se ele puder ser o mais claro possível, esclarecer, Perfeito. melhor, Perfeito. porque até adianta a consulta dele, né? É isso mesmo. Ajuda na consulta dele. Exato. Tá. Legal. Nós já vamos falar do teu livro, mas antes vamos falar um pouco de um hobby, que eu não sei se é hobby do Renato, ele pelo menos de vez em quando ele publica aí nas redes sociais, está fazendo exercício, que está em academia. Não sei Ele se é é a verdade turminha ou não. dele, né? É verdade isso aí? É verdade. Você gosta de academia mesmo? Gosto. Curto academia. E de empinar pipa Assim, também. também é? Também, tipo, Com os filhos bacana, é adoro, bacana. levo meus moleques. Mas sabe fazer a pipa também? Sim. Você vê, sim. Aí eu tenho e dúvidas. sobe a pipa, não? Eu acho que, ultimamente, como ele está fazendo um tratamento aí meio, vamos dizer assim, de redução de calorias, né? Tá, sim. Eu não tenho muita certeza se a pipa dele está subindo mesmo. Como a entendeu? pipa do vovô não sobe mais, fala sobre os livros. Você tem 2 livros publicados, é isso? Em 96 eu publiquei o primeiro dicionário de seguros. Que é esse aqui, né? Não, esse é o segundo. Esse é o segundo. Esse é o segundo. O primeiro está contido aí dentro. Tá bom, perfeito, legal. Essa é a segunda edição do dicionário. Tá. Mas enquanto eu estive no Centro Universitário Ibero-Americano, com a montagem do curso de tecnologia para seguros, não tinha material didático disponível. Nesse sentido, eu montei, foram 5 apostilas, inclusive uma de estatística, estão todas elas depositadas na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Tem registro, tem direitos autorais, tudo direitinho. É um trabalho que eu sempre gostei de fazer, vamos dizer assim. Eu antes de entrar na área de seguros, eu já lecionava particularmente algumas matérias da área ginasial da época, né? Tá. Então, quando eu vim para a área de seguros, entrei para lecionar, inclusive em 83, eu fiz o curso de corretor. Em 84, comecei a lecionar na Funenseg, eu, Osmar Bertassini, Companhia Limitada. Tá. E fiquei lá, como eu disse, até 2008. E, obviamente, nesse tempo todo, sempre tinha alguma coisa para ser feita, além dos próprios livros e das próprias apostilas, vários artigos, né, foram publicados. Inclusive, na linha do tempo, nós tínhamos lá a criação da Associação Paulista dos Técnicos de Seguro. Você é PTS. Eu sou um dos fundadores da PTS. Tá. O início da PTS... Se eu não me engano, o Otávio Millier, o nosso ouvidor, hoje é o presidente da Hoje PTS. é o presidente, né? hoje é o Legal. presidente. Um abraço aí para o Millier, né? Millier, Millier, finíssimo. grande histórico aqui no Sicor. Já foi Não, no presidente. mercado, né? No mercado como um todo. E como um aqui todo. foi presidente, inclusive, Claro, da entidade. claro. Né? Na PTS nós tínhamos lá por conta do Nicodemus, Sim, né? outra figura importante do mercado. Figura fantástica. É um Ele ícone. tinha iniciado um boletinzinho, uma filipeta de informação de notícias do mercado. Ele ficou praticamente um ano fazendo isso e depois ele jogou a bola no meu colo. Tá. E eu transformei aquilo num boletim informativo. Posteriormente transformado aquilo numa revista e posteriormente num jornal.
Era como se hoje nós não tínhamos internet e era como se a gente tivesse internet da época, informava tudo o que estava acontecendo no mercado, a PTS. Interessante o trabalho também lá, porque isso me abriu um horizonte de escritas, né? Então, eu criei uma área, e ainda existe lá, está meio desatualizado, mas eu tenho uma página na internet que trata de vários assuntos na área de Qual o seguros. endereço? Dá o endereço. É só colocar lá fiorisseg, Tá. @sincor, @gmail, vai aparecer lá direitinho. Legal. Está Mais desatualizado. algum livro aí Tem um pronto. É. Tem um pronto que é destinado praticamente a quem está iniciando no negócio. Para não aprender coisas que acham que é verdades, que passam como verdades e que tratam como verdades e que na realidade não são verdades, esse livro é destinado para essas pessoas. O Renato está pensando em escrever algum livro sobre como construir pipa? Não, Não, ainda não, Márcio. O que é mais importante na pipa? É a rabiola ou aquela envergadura? Eu até já tentei fazer algumas, mas sinceramente eu não consigo. É difícil fazer. Não é fácil, não. A rabiola que é importante, hein? Rabiola. Aqui, eu sou de Santos, lá chama rabiola, não sei aqui. Mas é a mesma coisa. Rabiola? É rabiola. É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Tá. Renato, no Disque 5, no Disque Store, não, desculpa, no Conecta Core, o Disque Store também temos Sim. números absolutamente consistentes. Mas nós já estamos chegando à casa de quantas consultas, mais ou menos? 380, Márcio. 380. E é novo, né? Ele Foi inaugurado em 28 de fevereiro 28 de fevereiro. de 2023, sim. Aliás, um pouco antes da gente começar aqui a nossa gravação, você estava falando que nós estamos comemorando uma data super importante. Dá um spoiler aqui que a maioria não sabia, não sabia. Então, o Disque Sincor, ele foi inaugurado em 93. Tá? Eu não sei se foi no final de agosto ou no início de setembro. Eu vou fazer esse levantamento. Então são 30 anos de Disque Sincor, hoje absolutamente consolidado. Tem algumas vezes aqui, a gente meio que entra em discussão se Disque Sincor não é um nome muito antigo, se vem da época do Fiore, da fundação do seguro, né? Tá certo. Quando eu fiz a subscrição lá da Arca de Noé. Perfeito. Vem daquela época. Exato. Então o pessoal fala, devia mudar, não é moderno. Mas o nome é tão consagrado, as pessoas conhecem tanto, que acredito que tirar o nome de Disque Sincor é perder uma história que você está falando para a gente, são 30 anos de história, né? E certamente, acho que você pode contar um pouco para a gente, você foi para o Disque Sincor porque você já tinha uma experiência técnica, uma experiência, você foi para o Conecta Core porque você já tem uma experiência técnica absolutamente consistente. Sim. E aí a Simone, nossa vice, que indicou, falou, vamos criar esse departamento, mas o Renato certamente está preparado para assumi-lo, né? Então, essa foi a história. Exato, Márcio. Eu entrei aqui no Sincor, eu mexia muito na parte de automóvel, na Libra, muito na parte de automóvel sinistro, na Asteca, e vim para cá, falaram, você vai ter um desafio, não é só automóvel, não é só sinistro, mas também tem os outros ramos. E aí eu me debrucei em cima de condições gerais e fui pegando, porque ali no Disque Sincor, você está atendendo uma ligação de seguro de vida, daqui a pouco entra um risco de engenharia para você atender. Às vezes está no risco de engenharia, aparece um de rural. Então ali, você tem que estar... Aí é que as comissões técnicas também ajudam. Exato, né? eles ajudam a gente para dedéu, sabe? As comissões estão de parabéns, inclusive no Conecta Core. Eles me ajudam muito, porque nem todas as informações eu tenho na ponta. Então, aí eu peço ajuda dos universitários, né? Para que a gente tenha essa informação e dar uma informação precisa e oportuna para o corretor de seguros associados. Bacana. Eu vi você bebendo, é água, não? É água. Eu pensei que era alguma coisa mais forte, beber, mas eu vou também. Pelo menos, né? O pior é que é água mesmo. O pior é que é água mesmo. É verdade. Mas vocês também gostam, assim, um final de semana, uma resenhinha, assim? Zero, né? Eu tomo zero, né? Por causa da maquininha que não pode ter um problema mais forte, entendeu? Então, você teve umas situações de uma desritmia faz algum tempinho aí que
Mas tá bem. Ah, tô tranquilo, tranquilo, Tá tranquilo, bem, tranquilo. Também até porque o time está ajudando, quando o time ajuda, o camarada. Menos sofrimento. O camarada. Outro dia postaram, não sei o que, pai, o que é isso? O que é derrota? Eu não sei, eu torço pro Corinthians. Aí eu comecei a dar risada, né? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que rir mesmo dessas Tem que coisas. rir, tem que rir. Lógico. Agora, deixa eu Mas te falar também uma quem não tem curiosidade. mundial Não também, a é? gente compreende Não, não, que mas tem que rir de alguma coisa. isso não me Não tem, preocupa. Não me preocupa, não porque não tem problema. acrescenta nada, então não me Agora, preocupa. agora em falar as pessoas assim ficarem bravas, quando não é toda hora que vocês conseguem uma reversão em nível de Disque-Sincor. E quando isso não acontece, o associado fica bravo, né? Ou não? Ou ele compreende. Não, ele compreende quando a gente justifica o que nós estamos fazendo para ele. Agora, o que não justifica muitas vezes é a interpretação dada pela companhia. Ah, Então, nós tivemos casos aí a semana passada que passaram por várias áreas e continuaram mantendo a negativa. E aí, se eu pudesse, eu recomendaria um curso de português, redação de preferência, né? Porque o que existe de ambiguidade aí nas coisas, brincadeira. Então, E acho que o associado, ele não fica bravo, porque você matou a charada. Há uma consistência técnica, né? claro, É, a gente ouve, a gente vê em muitos grupos muitas opiniões e muitos comentários sobre qualquer consulta que se faça. sim, E aí o Conectacor nasceu exatamente com o objetivo, me ajudem se eu estou está falando besteira, correto. com o objetivo de fazer um esclarecimento que tem respaldo. Porque o Sincor, quando dá alguma resposta, quando mostra a cara, ele é respaldado, ele faz uma consulta. Se vocês não sabem, é difícil isso, mas se precisa de um respaldo maior, tem todo um assessoramento técnico através dos especialistas das nossas comissões, o próprio contato direto que o Sincor tem com as companhias, através da intersindical, também coordenada em nível de Sincor, pela nossa vice, pela Simone. Certamente em algum momento a gente vai falar sobre esse assunto, no Sim Pode Ouvir, enfim. Mas o nosso tempo está quase acabando. É rápido, o papo aqui é rápido. Então, para a gente já meio que se despedir, me digam assim, um sonho que vocês tenham, uma perspectiva, um projeto que vocês tenham, para a gente deixar essa mensagem para os nossos ouvintes aqui, para quem está nos assistindo. Olha, nós tem um projeto aí tá na diretoria do Sincor, foi Tá. elaborada direitinho. Nós estamos aguardando uma posição de uma seguradora, não vou dar spoiler sobre o que é ainda, Tá. porque não é o caso, tá? Mas tem um projeto bastante interessante aí para os associados do Sincor. Muito interessante, porque tem uma abrangência bastante consolidada e ele tem um funcionamento, vamos dizer assim, de uma forma que o corretor gosta, ou seja, eu não quero comprar o que você quer vender, eu quero comprar aquilo que eu quero. Então você escolhe o que você quer. A coisa vai ser por aí, entendeu? É um negócio bastante interessante. O Elaine, você que está dirigindo aqui a nossa conversa, o João Pedro aqui, agradecemos a vocês aí pelo apoio. Você já sentiu, né? Ele já deixou a escada para participar de novo. Então, tá dada a mensagem. Deixa eu só dar uma característica bastante interessante aí, né? Eu falei de um outro livro que está pronto, né? Quando eu estive em Londres, eu tinha lá o aniversário dos 100 anos do Titanic. Tá. E eu conversando com o pessoal lá, eles pediram para mim encaminhar um documento solicitando a utilização do slip de colocação de resseguro do Titanic. Tá. Eles me deram autorização, esse slip com todos os subscritores está dentro desse livro que vai ser lançado. Quando tem o lançamento? Não, ainda não tenho data definida. Além disso, eu também tenho autorização da Sul América. Eu tenho a carta patente da Sul América lançada em 1922 pela Inspetoria de Seguros do Brasil. Também está lá dentro. Elaine, o Fiore vai voltar aqui para dizer isso para a gente. Renato, em 10 segundos, uma despedida e um sonho, um projeto que você possa dizer para a gente. Olha, eu digo para você, um projeto
que o corretor de seguros ele tenha paciência, tá? E oportunidade, tá? Que logo, logo, sabe, a casa vai estar disponibilizando outro departamento, tá? E que vai atender muito a necessidade do associado. E um sonho que a gente esteja vivos e bem Com muita saúde. para ver algum dia o Palmeiras ser campeão mundial. É isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Acompanhem a gente em outras edições do Sim Pode Ouvir, Back Office, para que a gente trazendo aqui as coisas da nossa gente, do nosso pessoal. Até a próxima, valeu. Logo. Abraço. Obrigado.